Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre padrão mamário, tá? O padrão mamário é algo que a gente avalia na mamografia e ele é um parâmetro de comparação do processo de evolução da mama, né? Então ele pode estar acompanhando aí, ele acompanha a descrição da mama, né? E ele pode ter alguns detalhes que vão ajudar, tá bom? Esse é um processo de substituição, é eu trocar o tecido de tecido glandular pelo tecido adiposo, tá bom? Então, basicamente, eu vou classificar a mama de dois jeitos: densas, tá? E adiposas. São as duas maneiras. E aí ela vai ter um padrão até chegar da densa, que é a mama glandular, né, cheia de glândula, até a mama totalmente adiposa, tá? A primeira, né, a mais comum, é a substituição que ocorre, né, simultaneamente da parte mais baixa da mama, da parte inferior, depois ela vai para a parte de cima, tá? O quadrante superior externo, né, o lado de fora, a parte de cima e o lado de fora, é a última região a ser modificada. A segunda maneira é a substituição, tá? Que ocorre da parte posterior para a parte anterior da mama, tá? E a última região que vai ser trocada vai ser a retroareolar, atrás do mamilo. Vai ser aqui, vai ser a última região a ser substituída. É normal a gente ver, por exemplo, pacientes que ela tem a mama flácida, mas quando a gente encosta na auréola, a gente percebe que ela é mais densa. Então ela vai ser a última região a ser trocada, tá? Eu vou classificar a mama dessa seguinte maneira: mamas densas, tá? Quase nenhuma substituição adiposa. Mamas predominantemente densas é quando eu já comecei a essa substituição, tá bom? Mas ela continua sendo 50% a menos, né? Adiposa. Predominantemente adiposa é quando mais do que 50% da mama já foi trocada. E mama adiposa é quando a maioria da mama é gordura, tá bom? Então aqui eu vejo uma comparação bem exemplar, né? Bem pontual do que é uma mama densa e do que é uma mama não densa, né? Repara que parênquima é tecido mamário, tá? Parênquima mamário, ele tá totalmente, ó, já sem as marcas das glândulas, tá vendo? Isso aqui é glândula, isso aqui tudo é gordura, né? Então é uma mama que já foi trocada, tá? Vamos lembrar, eu já falei isso pra você já, que em outra aula, que esse é o que a gente quer, né? Que essa involução do tecido mamário, né? Perda da gordura, da glândula para virar gordura é o natural. Então, uma mulher que chega na menopausa e tem a mama muito densa, ela é uma mama preocupante. Então, esse aqui é o padrão natural, tá? Então, vamos lá, junto com a legenda, né? Eu tenho uma mama aqui adiposa, ó, somente gordura, predominante adiposa, tá? Isso aqui ainda tem uma glândula aqui, tá? Predominantemente densa, eu tenho muita glândula, tá? E essa aqui ela é densa, ó, uma mama mais jovem, tá? Ela tem muita glândula e provavelmente uma mama bem dura, tá? Coisas que a gente vai avaliar na mamografia: nódulo, tá bom? E o nódulo ele vai levar a gente para uma classificação que a gente chama de Bihardes, que eu vou falar com vocês numa próxima aula, tá? A gente vai juntar, né, tudo isso que a gente está aprendendo numa coisa só no final. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente aprende agora, a gente vai levar isso pro laudo, tá? Então o que a gente tem aí no nódulo?
Eu tenho que ver a característica do nódulo, tá? A densidade do nódulo, o contorno do nódulo, os limites, tá bom? E a medida, tá bom? Isso tudo a gente vê no laudo, quem faz isso é o médico. E a localização, tá bom? Qual a mama que é e qual o quadrante que é. Tá? Então, isso aqui é uns exemplos de como a gente vê no laudo, né? Nódulo denso, especulado, definido, medindo 23 milímetros no seu maior eixo, localizado no quadrante superior externo da mama. É assim que vem no laudo, tá? É desse jeito que vem no laudo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as mamas, né? E aí ele tá marcando aqui o nódulo. Tá vendo aqui, ó? Um nódulo aqui, são nódulos diferentes. Essa aqui é a mamografia e ele utilizou, ó, o artifício de colorir, tá bom? Para o médico poder ver. É a mesma mama, né? E aí ele demarcou para o médico da paciente poder ver, tá? Então, esse aqui no caso, né, é um nódulo provavelmente benigno, porque os seus contornos são bem, tem um limite bem direitinho, né? Os nódulos malignos eles costumam ter muitas pontas, não tem um contorno bem definido. Então é assim que a gente vê lá no laudo, tá? Nódulo lobulado, pouco definido, calcificações grosseiras. Isso aqui que eu tô listando aqui, é o padrão, tá? É o padrão de laudo, tá? Microcalcificação. Microcalcificação é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Alguns pontos eles são microcalcificações de vasos, ou então alguma lesão do paciente, e essa lesão provavelmente você vai descobrir durante a anamnese, tá bom? E aí a gente também tem que ter características das microcalcificações. Como é que se caracteriza as microcalcificações? Pela forma, pela densidade, pela distribuição, pela localização e pela ampliação, tá? Então vamos lá. Assim que eu vejo no laudo, ó. Microcalcificações arredondadas, isodensas, agrupadas no quadrante inferior externo da mama esquerda. Isso aqui é o resultado daquilo que você fez na mamografia. Você faz uma mamografia bem posicionada, direitinho. Quem vai dar o laudo, o médico que vai dar o laudo, vai conseguir padronizar isso, tá? Exemplo de microcalcificação, ó. Esses pontinhos aqui, eu tenho um nódulo aqui, né? Essa parte aqui maior, e eu tenho vários pontinhos, tá? Microcalcificados. Ó, aqui também tenho, tá bom? Assimetria focal e difusa, tá bom? Assimetria tá dizendo o nome, né? Assimétrico, aquilo que não tem o mesmo tamanho, tá? Onde está essa assimetria, tá? Não é necessário medir. E aí a gente tem dois tipos de assimetria bem característica, né? A difusa, tá? E a focal. Então vamos lá. A global, a difusa tá aqui em cima, tá? O que é uma assimetria? Eu tenho, são duas mamas, tá? Mama da paciente aqui, as duas mamas em crânio caudal. Olha como esse tecido aqui já tá bem substituído e olha esse aqui que não tá tão substituído, tá bom? E a focal, né? Eu tenho aqui uma densidade mamária, tá? Que tem as massas aqui, né? Parte glandular, uma massa aqui indicada, tá? Diferente da outra mama, tá bom? Então, assim, quando eu tenho essa aqui de cima, né, que é a difusa, eu tenho uma variante muito grande da substituição do tecido. E essa aqui eu tenho uma simetria do que realmente estou buscando, de um nódulo, tá bom? Entre uma mama e outra. Então, eu tenho uma mama, muitas das vezes, sadia, que não aparenta nada, enquanto isso a outra mama, ela tá mostrando algum tipo de imagem que não precisa ser câncer, tá? Pode ser uma outro tipo de imagem. E aqui são os quadrantes, né, que a gente já conversou.
E aí eu trouxe para vocês os termos que a gente usa no INCA, tá? Esses termos são espalhados aí em todos os centros de mastologia. Quadrante superior externo, o superior interno, o inferior externo e o inferior interno. E aí eu tenho alguns termos diferentes aqui, que é o meio dos quadrantes, né? A união dos dois quadrantes externos, união dos dois quadrantes internos, dos quadrantes superiores, dos quadrantes inferiores, região retroareolar, região central da mama e PA, que é o prolongamento axilar. Tá bom? Separei aqui a mama para vocês verem em quadrantes, tá? A mama real, né? A foto da mama real. Ó, os quadrantes superiores e aqui a parte de baixo dos inferiores, tá? E aqui a mesma coisa, ó. A parte, tá? Que a gente vê aqui, ó, na parte da mama direita, separada nos quadrantes laterais, né? Que são os externos, e aqui os internos, tá?